Geralmente, os técnicos de futebol são aqueles caras que comandam os times para o direcionamento de uma vitória, constroem uma liderança dentro do elenco e por muitas vezes também são bastante criticados. Mas loucos e loucas por futebol, existem grandes técnicos que realmente sabem liderar um grupo, que acabam sendo realmente reconhecidos, acabam ganhando muitos títulos, tendo muitas vitórias, muitas conquistas. Nesse vídeo eu venho te falar sobre quais são os maiores técnicos da história do futebol. Nós iremos começar a lista com um técnico que vem fazendo um trabalho ótimo há anos na Europa, especificamente lá na Espanha. Geralmente por lá os clubes são conhecidos por despachar os técnicos rapidamente, porém o Simeone conseguiu quebrar esse tabu e tá em Atlético de Madrid há mais de 11 anos. Desde sua chegada, o Atlético de Madrid terminou sempre entre os 3 melhores times da Espanha durante seus 11 anos de trabalho e conquistou o título 2 vezes. Além do mais, eles conseguiram chegar em 2 finais da Liga dos Campeões da Europa, venceram 2 Ligas Europa e também uma Copa del Rey. Mas loucos e loucos por futebol, não se trata apenas de títulos, né? Vamos ser sinceros. O argentino transformou o clube completamente, criou sua identidade do zero e agora literalmente joga em um dos melhores estádios do mundo. E em um cenário de futebol onde tem constantes mudanças, quando não é incomum os clubes trocarem de treinadores 1, 2, 3, 25 vezes até se deixar, tá ligado? Os torcedores do Atlético ficam felizes e querem a continuação do trabalho de Simeone. E agora a gente vai passar por um técnico que é conhecido como Special One, que é sempre bastante polêmico em suas decisões, entrevistas, com respostas curtas, grossas e às vezes bastante esquisitas, tá ligado? Simplesmente José Mourinho. Mesmo que ele não tenha realmente conquistado nenhum troféu significativo desde o ano de 2017, Mourinho tá sempre em alta demanda, tá ligado? Não deve ser surpresa pra ninguém. E pelo menos no último mercado da bola, ele tava sendo apontado pra ser técnico do Paris Saint-Germain, só que acabou não acontecendo e ele ficou lá na Roma. E desde sua chegada no Chelsea, lá na Europa, em 2004, como campeão europeu, depois de ter passado pelo Porto e conseguido tudo que ele conseguiu, ele se autodeclarou I am Special One. Depois disso, ninguém no futebol conseguiu tirar os olhos do cara, tá ligado? Loucos e loucas por futebol. Mesmo que ele tenha passado no auge de seus poderes, tá ligado? Seu recorde ainda continua excelente. Triunfo na Liga dos Campeões com Porto, Inter, 8 títulos da Liga lá em Portugal, na Inglaterra, na Espanha e na Itália, enquanto comandava times como o Real Madrid, que é o maior time da Espanha, Manchester United, Chelsea, Tottenham e a Roma, que é o seu atual clube. Vamos se dizer, né? É só o Mourinho que se acha especial com esse currículo, porque se eu fosse o Mourinho, eu não me acharia tão especial assim não. Agora, já indo pra quinto lugar nessa lista, a gente não vai só listar caras que entraram como técnicos, mas também que começaram suas carreiras como jogadores e que fizeram história também. Simplesmente, a gente vai citar um francês que papou tudo como jogador. Copa do Mundo, Mundial de Clubes, Champions League e como técnico tá fazendo a mesma coisa. Simplesmente Zinedine Zidane. Zidane teve a sorte de dirigir o Real Madrid na época do Cristiano Ronaldo. Tava lá no seu auge, tá ligado? Mas os antecessores, que foi o Rafael Benítez, Manuel Pellegrini e o Mourinho, não conseguiram chegar perto de suas grandes façanhas. E dada a pressão dos setores da mídia, principalmente da diretoria do clube madrilenho, um Santiago Bernabéu e um ambiente cheio, mais cheio de pressão, um presidente bastante exigente, o Real Madrid é um clube dificilmente é fácil de administrar. Mas o Zidane parece que tomou uma pílula e simplesmente ficou fácil. Quando ele deixou a equipe em 2018, rapaziada, depois de suas grandes conquistas e glórias, o clube caiu e não conseguiu manter mais aquele mesmo nível, a ponto de implorar pro cara simplesmente voltar no ano seguinte. Só que isso acabou não acontecendo. E obviamente, né, que com essa passagem dele, depois de eu dizer tudo isso, ele conseguiu ganhar 3 Ligas dos Campeões da Europa, 2 La Ligas, um Mundial de Clubes e muito reconhecimento não só na Europa, como nos grandes times de futebol no mundo. Agora vindo para quarto lugar, a gente tem um cara que no começo ninguém sabia quem ele era. Um técnico que saiu da Alemanha, de um grande clube alemão, o Borussia Dortmund. E que loucos e loucas por futebol, ele conseguiu fazer história por lá, tornando o clube uma verdadeira máquina. Questões táticas, técnicas. E ele também vinha criando o seu nome no futebol mundial. Ele acabou sendo contratado no time do Liverpool em 2015, com a mesma expectativa de criar uma máquina mortífera. E isso no longo prazo. Ele então trouxe seu estilo de jogo e de tática para a Premier League. E encerrou simplesmente a espera de 30 anos pelo título da Liga lá no Liverpool, quando em 2019 acabou ganhando o título e acabou perdendo mais 2 vezes simplesmente por apenas 1 ponto. Ele também levou os Red Devils a 3 finais de Champions League e acabou ganhando 1. Além de ser um técnico implacável e também um cara extremamente brilhante, o seu carisma atraiu cada vez mais os torcedores para Anfield. Além dos torcedores, ele criou diversos fãs no mundo todo.
terceiro lugar, a gente tem o italiano, que vem sendo muito falado e especulado aqui no Brasil, ter chances de assumir a nossa seleção canarinha, mas o próprio diz e afirma sempre que continuará no Real Madrid. Ele transformou o clube madrilenho em uma máquina e ajudou jogadores como Vinícius Júnior, Valverde e Rodrigo e muitos outros recentemente contratados a terem o seu melhor nível de futebol possível. Basicamente conseguiu fazer boa parte desses jogadores chegarem no seu auge. E claro, o Ancelotti, ele deixa seu currículo falar, irmão. E é fácil de entender o motivo, tá ligado? Ele é o único técnico a ter conquistado o título em cada uma das 5 ligas principais da Europa. Ninguém na história do futebol também conseguiu conquistar tantas Champions Leagues como ele. Sua primeira passagem pelo Real Madrid, rapaziada, ele foi acusado de ter uma mão suave, entre aspas, vamos se dizer assim. Cara que não conseguia fazer um trabalho bom. A sua resposta simplesmente na imprensa foi perfeita. Com esta mão suave, ganhei 3 Champions Leagues. Agora, rapaziada, o número é 4, tá ligado? E loucos e loucas por futebol, todo mundo sabe muito bem que a sua fama persiste em ser um bom gestor, mas não um técnico brilhantemente tático. Mas quem já trabalhou com ele sabe o quanto ele é capaz de fazer coisas absurdas. Por isso, obviamente, como eu disse pra vocês, ele tá no Real Madrid e o Real Madrid tinha buscado ele em 2021 lá no time do Everton, em um momento que parecia ser o mais baixo da carreira do italiano. Mas aí na sua segunda passagem pelo Real Madrid, rapaziada, ele conquistou todos os troféus possíveis, adicionando mais a Copa del Rey, outra Liga dos Campeões e o título da La Liga. Conquistou em sua primeira temporada pelo time. Agora, no momento desse vídeo, por enquanto, ele tá permanecendo lá no clube do Real Madrid, mas o mercado da bola tá ficando tão louco que daqui a uns tempos, pode ser que mais pra frente, depois que você veja esse vídeo, ele pode estar simplesmente na seleção brasileira ou pode estar em outro lugar. Comenta aí, você acha que ele vai sair do Real Madrid ou não? Em segundo lugar, a gente tem um cara que se aposentou, mas ele fez história pela Europa, principalmente na Inglaterra, na Premier League. Ele teve um grande currículo por lá e a admiração que ele recebe até hoje não tem igual. Simplesmente, o Ferguson comandou o Manchester United por 26 anos e por lá foi bastante reverenciado e reconhecido por improvisar jogadores que não estavam em suas posições fixas e fazer milagres com o time dos Red Devils. Ferguson dirigiu o Old Trafford com sua mão de ferro e estava sempre planejando o futuro do clube. Ele trabalhava tanto que nunca ousava em tirar férias e fazia a mesma coisa com seu elenco, com os jogadores. Em 26 anos no United, o Ferguson levou os Red Devils a 13 títulos, da Premier League, 5 Copas da Inglaterra e 2 Ligas dos Campeões da Europa. Mesmo que você conte suas honras só agora no século 21, ele conseguiu ganhar bastantes títulos que a maioria dos técnicos que estão nessa lista que eu citei pra vocês. Rapaziada, ele notoriamente derrubou o Liverpool em sua época de glória e colocou o United nele. Ele também finalmente venceu os desafios de Chelsea, Arsenal, Manchester City antes de encerrar sua carreira em 2013. Mas claro, rapaziada, sua verdadeira influência, ela tá vindo hoje em dia. Mesmo com um ótimo trabalho de Erik ten Hag lá no Manchester United, ainda assim tem muito progresso, tem muito processo pra acontecer e o United está sentindo a falta dele nestes momentos. Em primeiro lugar, não tem como não falar desse cara, que simplesmente é o dono, é o cara que deveria mandar em todos os técnicos dessa lista. Ele elevou o nível do Manchester City, criou sua identidade, fez história por lá e também pelo Barcelona, mostrando a identidade do clube catalão com o tic-tac, permanecendo no clube por 12 temporadas, ganhando tudo o que dava pra ganhar pelo clube catalão e ainda conseguindo ganhar 2 tríplices coroas, que é algo bastante relevante, tá ligado? Loucos e loucas por futebol. Ele não só batalhou lá na Espanha, como também foi pra Bundesliga, no gigante da Alemanha, o Bayern de Munique. Por lá, claro, ele dominou a Alemanha, mas não conseguiu conquistar a Europa. Depois de sua passagem na Alemanha, ele foi pro time do Manchester City, criar a identidade do clube. Ele chega em 2015 e começa a conquistar seus títulos de pouquinho a pouquinho, vai dominando a Inglaterra, criando a identidade do clube. E agora, nesse ano de 2022, após mais de 8 anos de trabalho intenso no clube do Manchester City, ele consegue sua primeira tríplice coroa, conquistando a Liga dos Campeões da Europa, a FA Cup e a Premier League. Ele é implacável, nunca permitindo que seus jogadores descansassem após vitórias ou que sejam complacentes. E claro, ele é um técnico que sempre tá inovando demais, inventando novas manobras táticas a cada jogo, inventando teorias e bases que realmente funcionam, adequando o time e a qualidade de seu elenco. Eu vou dar um exemplo pra vocês, rapaziada, que foi algumas temporadas atrás, onde o time do Manchester City vinha sem um centroavante e ele conseguiu improvisar, fazer com que o time chegasse até as finais da Champions League. Mas depois que o Erling Haaland tava livre no mercado e o Manchester City poderia contratar, eles acabaram fechando o negócio e aí mudaram a forma de jogo, o estilo, pra fazerem com que o Erling Haaland, o centroavante atual do Manchester City, ficasse confortável, conseguisse brocar muitos gols, levando um atacante a se tornar o maior artilheiro da história da Premier League. Isso em uma temporada. Imagina o que vai acontecer daqui pra frente. A única razão, rapaziada, pela qual existe essa batalha sobre se o Pep Guardiola é o maior e melhor treinador de todos os tempos é a Copa do Mundo. Ele ganhou de tudo. Agora falta a Copa do Mundo. É realmente um campeonato reverencialmente importante. Grandes treinadores que tornam eles treinadores de outro patamar. Imagina se o Guardiola consegue Champions League e Copa do Mundo. Vai ser o primeiro treinador da história a conseguir isso. É claro, rapaziada? Agora eu vou dizer pra vocês, pra encerrar a carreira dele, mano, falta simplesmente a Copa do Mundo. Vocês acham que ele vai em
alguma seleção grande e vai conseguir conquistar esse título enorme no mundo. Rapaziada, se você tiver gostado desse vídeo e se você é louco por futebol, já se inscreve aqui embaixo pra você não perder mais nenhum vídeo. Aqui a gente fala de curiosidades do futebol europeu, brasileiro, feminino e masculino, beleza? E caso você precise de alguma edição de vídeo, edição de foto, de thumbnail, mentoria, para conseguir viralizar vídeos no YouTube, no TikTok, nas redes sociais, aperta no link que tá aí nos comentários fixados, aperta na aba serviços, que lá você pode entrar em contato comigo pra gente negociar, beleza? Então é isso, rapaziada, tamo junto, até mais. Vivendo, vivão. Eu também sou vitrine.